Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Os versículos de 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Até o 12. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os ímpios de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Que Cristo revele a palavra dele nesta noite a cada um dos irmãos. Você é feliz? Eu não pergunto se você quer ser feliz, porque todo mundo quer ser feliz. Eu pergunto se você é feliz. Como ser feliz de acordo com o que Cristo falou em sua palavra? O que é ser feliz segundo a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus? Felicidade, irmãos, do ponto de vista humano, é bem diferente do ponto de vista de Deus, da sua palavra. O homem sem Cristo nele, chama de felicidade tudo aquilo que está dando certo para ele. Aquelas coisas da vida que lhe são favoráveis. E quando acontece algo que não aconteceu de acordo com a vontade da pessoa, ela chama isto de infelicidade. Quando uma pessoa entende que ela não está sendo tratada como ela acha que merece, ela azeda. O ser humano no pecado se acha merecedor demais, se acha importante demais. Alguém disse que o maior negócio do mundo é comprar um ser humano pelo o que ele vale e vender por aquilo que ele pensa
que vale. Jesus disse algo terrível para os seus discípulos em Mateus 20, versículo 26 e 27. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Esta expressão de Jesus, e ele está dizendo para os discípulos: quem quiser se tornar grande, se fazer grande, essa palavra grande. Depois ele diz: quem quiser ser o primeiro, grande primeiro. Essa é a obra, irmãos, do pecado desde o início. Lúcifer desejou ser grande, o primeiro. Ele desejou ser grande até. Almejou o primeiro lugar no topo do universo. Mas tudo o que conseguiu foi cair para o nível de onde nunca sairá. Como Deus sereis, foi a proposta do pecado da serpente ao homem. A natureza humana é soberba, orgulhosa, arrogante, prepotente. O pecado, irmãos, está empoleirado nesse poleiro, como Deus sereis. O homem, ao pecar, foi picado pelo vírus da grandeza, esse sentimento orgulhoso. O pecado produziu orgulho, e a obra do orgulho dentro do ser humano se parece um pouco como aquela perna de pau, aquele brinquedo que os meninos faziam antigamente para brincar. O pecado faz o homem andar de perna de pau, num processo de elevação anormal. Perna de pau representa, irmãos, um pouco a aspiração espiritual maligna pela grandeza que sempre brota dentro do homem sem Cristo, sem salvação. Só a cruz de Cristo, somente a cruz pode atingir os limites do ego, do eu. Somente Cristo crucificado, irmãos, para crucificar esta natureza orgulhosa que não se contenta com nada neste mundo. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo dá um testemunho tremendo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não mais eu. O eu tem que sair, tem que morrer. Não mais eu, mas Cristo em mim. É uma substituição. O eu está sendo removido e substituído por Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que me faz feliz. É o que faz o ser humano verdadeiramente feliz.
Jesus responde para nós o que é ser feliz e como ser feliz. Jesus usou a expressão bem-aventurados na leitura que foi feita no início. Jesus usou a expressão bem-aventurados 9 vezes. Ele diz isto aos seus discípulos, que nessa época ainda não haviam ganhado a crucificação e a ressurreição juntamente com ele, mas eles ganharam depois. O único que não ganhou foi Judas Iscariotes, o traidor. O que é bem-aventurança? É um estado, irmãos, um estado espiritual trazido pela obra redentora de Jesus Cristo. É uma verdadeira felicidade de caráter espiritual e de origem celestial. É do céu. Esse estado interior feliz não depende das circunstâncias externas que nos cercam. Não depende, irmãos, se o mundo está sorrindo para nós ou não. A felicidade cristã é produzida por Cristo em nós. Cristo em nós significa a ausência total do pecado dentro de nós. Não é uma felicidade circunstancial, provisória, irmãos. É permanente e contínua. Cristo satisfaz totalmente o ser humano, tornando-o essencialmente feliz. Muito antes que nós desejássemos a felicidade, Deus já desejava que fôssemos felizes. O desejo de Deus pela nossa felicidade é anterior ao nosso, irmãos. Deus deseja muito o estado santo e feliz do ser humano que Ele criou. Uma felicidade eterna. Deus criou o homem para ser santo e feliz. É o que Cristo é em nós. O texto lá então disse, e ele aqui Jesus, o texto lá diz que Jesus passou a ensiná-los, os discípulos, dizendo, o verso 3 de Mateus 5, nós vamos agora olhar cada bem-aventurança que faz a nossa felicidade em Cristo Jesus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A felicidade, irmãos, esse estado ditoso, esse estado espiritual de contentamento profundo, é diferente do que o mundo entende por ser feliz, felicidade. O texto então mostrou o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 13. Irmãos, a maior característica do pecado no ser humano é a altivez de espírito. A ideia de grandeza está inserida dentro da personalidade humana e permeia todas as camadas sociais. Se for humano, o orgulho está dentro dele. Não tem jeito. Essa é a característica principal do pecado. O pecado tem a ideia de elevação,
de grandeza. O fermento do pecado sobe alto. Apocalipse, capítulo 18, versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Está falando aqui de Babilônia, desse sistema perverso, sistema religioso perverso. Está falando desse espírito pecaminoso que está dentro das pessoas, esse espírito orgulhoso, porque os seus pecados se acumularam até o céu, mas das alturas dos seus pecados descerá até as profundezas do inferno, de onde jamais sairá. Agora, irmãos, humildade que Jesus falou é o contrário de tudo isto. Humildade é o reconhecimento que não somos nada. Naquela morte com Cristo, estamos colocados, irmãos, ao nível de nada, zero. Mas é aqui que a graça entra, irmãos. Deus vem colocar dentro daquela pessoa que foi esvaziada totalmente a vida de Cristo, o tesouro mais precioso, a vida de Cristo, Cristo mesmo. Cristo entra para habitar e viver em nós. É em cima desse nada que Cristo se manifesta, que Cristo coloca a sua vida e manifesta a sua vida. Se você pensa que é alguma coisa, você não é nada. Mas se for nada, você se torna, você passa a possuir, você se torna possuidor de tudo. Cristo, porque Cristo é o tudo de Deus para nós e em nós. Irmãos, Jesus colocou a humildade como a primeira causa da felicidade. Não é possível haver verdadeira humildade sem a morte em Cristo. E sem Cristo estar vivendo em nós a sua vida. Primeira condição. Depois, no verso 4, ele vai colocar mais um elemento desse estado feliz que Deus gera dentro de nós. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, primeiro os humildes. Humilde é a pessoa que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, que Cristo é a vida dela. É uma pessoa que está totalmente esvaziada por dentro, não é nada, foi reduzida a zero e Cristo vive nela. Agora, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram, porque serão consolados. Parece um paradoxo, irmãos, que a atitude do choro esteja ligada ao programa da felicidade que Deus quer para nós. Como pode ser feliz quem chora? O choro destacado por Jesus aqui é a expressão mais sincera do arrependimento. O arrependimento é
necessário para a legítima felicidade. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus. Significa muito mais do que um sentimento de pesar, remorso, frustração. Muito mais, irmãos. Esse choro está envolvido com a profunda convicção do pecado. Quando uma pessoa está sob forte convicção do pecado, ela está madura para morrer naquela cruz com Cristo. E é o que acontece. Então, primeiro, esse choro indica uma pessoa que está sob forte convicção do pecado. Ela está sendo convencida do pecado e do que é o pecado, e do castigo do pecado, e que ela tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. E ela morre em Cristo Jesus para ser liberta de si mesma, do pecado, do orgulho. Esse choro também está ligado com o árduo trabalho da pregação. Salmo 126, o Salmo 126, o versículo 5 e 6, fala do choro daqueles que semeiam a palavra, o Evangelho. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então Jesus falou de um choro que resulta em felicidade. Então, tanto os que choram sob convicção do pecado em verdadeiro arrependimento, como aqueles que choram a situação pecaminosa da humanidade e se oferecem a pregar o Evangelho da libertação, serão consolados. Depois, no versículo 5: Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os mansos. Para o homem natural, o homem deste mundo, mansidão é sinônimo de boboca, de tonto, de uma pessoa sem iniciativa e até covarde, irmãos. Mas o cristão nascido de novo não é nada disso. Aqui Jesus está falando da mansidão dele mesmo. É a mansidão do Senhor do universo, que tem autoridade sobre toda a carne, mas fica quieto, se deixa ser humilhado, se deixa morrer sem nenhuma reação odiosa, amargurada, nenhum rancor. E quando ele reage com o perdão, mansamente. Jesus suportou tudo sem esboçar sequer um gesto de vingança. Irmãos, ele suportou tudo mansamente por causa do seu amor. Não existe falência do amor. A pessoa mansa é aquela
porque se submete à vontade de Deus. Irmãos, ninguém é capaz de fazer isso. Alguns poderiam suportar o primeiro tapa por covardia, sem reagir, verbalmente ou fisicamente, mas não conseguiria evitar a mágoa do coração. Aqui só o Senhor vivendo em nós, manifestando a sua vida, manifestando a sua mansidão, é Ele. Somente a mansidão de Cristo pode nos garantir um equilíbrio verdadeiro neste mundo. Irmãos, a humanidade pensa em termos de força, agressividade, mas o cristianismo pensa em termos de mansidão de Cristo. O cristianismo verdadeiro, não essa coisa que está aí. A mansidão. Você é manso? Depois no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem fome de Cristo? Tem? Você tem fome do Evangelho? Você tem fome da palavra? Ou você tem uma inapetência? Jesus disse que feliz é aquele que se alimenta da justiça, do pão da vida, que bebe a vida de Cristo, irmãos, que bebe o Evangelho, que se farta da justiça. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede de Cristo? Ou você tem sede de política? Você tem sede de religião? Ou você tem sede de importância? Ou qualquer outra coisa? Aqui é ter sede de Cristo. Pessoa que se alimenta do pão da vida, que se alimenta do Evangelho, que bebe a natureza divina, que bebe a vida de Cristo. Está feliz. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Você está vendo que é uma receita diferente de ser feliz, de felicidade. Diferente. É a receita de Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os misericordiosos. A misericórdia, irmãos, é uma qualidade essencial de Cristo, de Deus. Misericórdia procede do caráter de Cristo em nós. Quem exerce misericórdia é feliz. Você é misericordioso? Você exerce misericórdia com o outro, principalmente aquele que está pegando, pisando em você? Jesus disse que os misericordiosos são felizes. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Está falando aqui, irmãos, do novo coração. É do novo coração, da pureza das intenções. A santidade é requisito indispensável à felicidade. Santidade. Ah, mas eu já sou bem sucedido, né? Depois que Jesus me salvou, me deu tantas coisas. Não, não é isso, não, é santidade.
Você tem? Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, os pacificadores são os portadores da paz de Cristo no seu interior. Cristo é a nossa paz no nosso interior. A verdadeira paz não é a ausência de tribulações, mas é a presença de Cristo em nossos corações. Irmãos, quem tem o conhecimento experimental de Deus, sua vida tem paz, tem a paz de Deus, que é Cristo em nós. Tem a paz de Deus governando seus corações. Quem vive a realidade da paz, pratica a pacificação entre os homens. Mas não é a pacificação daquela cantiga popular, mais ou menos assim: seu delegado, sem intriga eu não brigo, sem ninguém bulir comigo, não sou homem para brigar. Mas nesse dia, seu doutor, perdi a karma, tive que pegar nas armas. É o rei do Baião. Filho de Deus não é assim não. Filho de Deus não briga, nem que mexer com ele. Pode mexer, pode bulir. Filho de Deus não briga porque ele é portador da paz, irmãos. A paz de Cristo é uma natureza que tem paz. Não briga não. E o versículo 11 e o 12 é uma coisa tremenda. Só mesmo no cristianismo para chamar isso de felicidade. Veja o versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguição por causa da justiça, a justiça de Cristo, a justiça do Calvário, da cruz, a retidão da vida de Cristo em nós. Perseguição por causa da justiça, não é perseguição porque você fez o que não deveria fazer, é perseguição por causa da justiça. Depois diz: quando por minha causa, é por causa de Cristo, vos injuriarem. Injúria é coisa terrível. Mentindo, mentir então, disserem todo mal contra vós. Irmãos, quero perguntar o seguinte: o que estas coisas provocam em vocês? O que é injúria? A mentira, alguém que mente, fala mal de você, inventa o tempo todo. Aqui diz que fala quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. O que estas coisas? A mentira, a injúria, a calúnia, a perseguição, alguém que está puxando seu tapete, está cortando por trás. O que isso gera em você? Você vai descobrir agora se você é feliz ou não. Isso gera uma alegria? É coisa de doido, né? Gera alegria? Gera felicidade em você?
ou você fica amargurado, fica tristinho, bicudinho, você fica, hein? Como é que você fica? Como? O que isso gera em você? Aqui diz que regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Esqueça o galardão, viu? Esse galardão aqui é Cristo mesmo. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você fica feliz com essas coisas? Você se alegra? Qual é o sentimento que isso gera em você? Irmãos, aqui só a vida de Cristo em nós. Se nós não estivermos crucificados, mortos com Cristo, e Cristo sendo nossa vida, não adianta, não funciona. Essas 9 bem-aventuranças podem ser sintetizadas em uma única frase: não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Você é feliz?